Tranquilo? Você vem me perguntar se eu tô tranquilo? Como assim? Já fico nervoso só com isso. Não, eu tô Bom dia só tranquilo. se for para você. É. Não, você sabe que a minha rotina aqui começa 15 para as 6, né? Para poder acomodar, tomar café, que eu ainda nem fiz a. Hoje deu tudo errado, nesse sentido de acordar 15 para as 6, né? Tava muito cansado, daí quando eu vi já tinha passado a hora. Mas eu passei com o cachorro, né? Antes de para prevenir determinados abusos terroristas aqui em casa. Eu levo ele para passear, que daí ele fica feliz, né? Faz um xixi, essas coisas assim. Aí Dá uma desestressa, cagada. tá? É, isso sempre acontece, né? Mas hoje não deu nada certo, assim, ele se deparou com o pessoal querendo começar uma mudança, daí ele já acha que é o inimigo, né? Daí já fica, Guten Morgen, David. Ele acha que é o inimigo, que ele tem que ficar mobilizado para o ataque, né? Daí ele fez lá dois xixizinhos e queria ficar perto do caminhão de mudança para atacar o mais rápido possível os que estavam roubando o prédio, né? Imagino que para ele deva ser alguma coisa assim muito estranha, né? Gente tirando coisas do meu prédio, dos meus apartamentos. Mas é assim todo dia. No domingo, feriado, férias, seja como for. E a gente está sempre programando eventos e tendo que escrever para as pessoas, coisa que não dá tempo de fazer durante o dia, né? Então, eu durmo tarde e acordo cedo, né? Todo dia. Mas o interessante é que depois de um certo período, né, você fazendo as coisas desse modo, de certa maneira estabiliza, assim, você se sente integrado à rotina, né? Por isso, eu não fico assim muito perturbado. Eu fico perturbado quando vem uma coisa que cai assim, que nem cai de paraquedas no meio do dia, assim, tipo, você pode fazer tal coisa para mim, né? E levam umas 2 horas para fazer aquilo, daí é perturbador o espírito. Mas essa é a aventura. É. E acontece todo dia, praticamente. Daí você tem que se virar, né? Rearranjar os. E não é só um jogo de armar, né? É um jogo de armar onde as peças mudam de posição o tempo inteiro. Então tem algo de você se reorganizar mentalmente, né, no meio de tudo isso. O que permite você também ter uma certa plasticidade, né, mental, porque pessoas muito rígidas assim daí não conseguem fazer as coisas assim. Mandam os outros passear. Então, gente, eu vou esperar só mais um instantinho, né, que o pessoal termine de entrar. Então, Stacy, nós estaremos discutindo. Formal ou treinamento formal, né? Oi? Informal. Desliga o microfone, Silvio. Deixa eu desligar teu microfone, Silvio. Não sei se eu consigo. Ah, beleza. Você pode falar à vontade, Silvio. Só controle isso. Não fale pelos cotovelos. Então, nós vamos fazer o seguinte hoje. Nós vamos fazer uma atividade de validação de presença nos últimos 15 minutos, mas que também vai ficar aberta para ser feita durante a semana por quem não, eventualmente não pôde frequentar a aula hoje cedo, né? Mas eu acho que é conveniente fazer nos 15 minutos finais, porque daí vocês já se livram e não ficam com atividade para depois da aula. Mas para isso eu vou pedir que vocês deem uma paradinha para ler as 3 primeiras páginas do texto do Merleau-Ponty, que está justamente aproveitando, né,
está justamente no Collaborate, desculpe, no Black, que é na barra de atividades pedagógicas, né, na nossa pasta das semanas 4 a 6, tem o texto O Olho e o Espírito, do Merleau-Ponty. E eu quero que vocês leiam não o prefácio, mas que vocês vão realmente ao texto dele, né? E aí, tem algumas páginas introdutórias ali. Ops, deixei passar. Tem um computador aqui que eu herdei da minha filha, porque ela trocou de computador. Não o primeiro capítulo, né? Bom, as páginas, como é de e-book, né? Elas não são paginadas, mas assim, tem o título, né? O Olho e o Espírito, e aí uma epígrafe. Praticamente seria o primeiro capítulo, entre as... Mas são, assim, precisamente as 3 primeiras páginas, tá? Assim, para não ninguém se confundir. E aí, praticamente a terceira página é só um trechinho de nada. Então, eu acho que não é nem necessário 15 minutos, eu acho que 10 minutos está de bom tamanho. E depois a gente vai comentar isso dentro do que a gente, na sequência do que a gente já vinha falando antes, tá? E os outros textos, eles vão ser utilizados como comentário por mim hoje, apenas como comentário. O texto do Vasari é um texto de história da arte, é considerado, o Vasari é um dos primeiros, né, assim, historiadores da arte, quiçá o primeiro, né, muitas pessoas consideram ele o primeiro, eu não sei até que ponto daria para falar isso realmente, mas é uma discussão. Mas ele é classicamente considerado, se não o primeiro, pelo menos um dos primeiros. E aí o outro texto é um comentário a respeito do Merleau-Ponty, que é bastante interessante. E a gente vai discutir isso exatamente na questão de distinguindo, né, o pensar sobre a arte das outras formas de pensamento. Tá? A que diz respeito isso mais especificamente? Né? E não se trata de se pensar nem a história da arte e nem as regras da arte, né? E nem a arte atrelada a outras formas de pensamento. É tentar isolar o específico do pensamento sobre a arte. E que é uma coisa difícil de ser feita. Né? Então a gente faz um movimento de báscula nesse sentido. Né? A gente vai pendular entre coisas que, digamos assim, a arte se deixa afetar por outras coisas e a arte afetando, por outro lado, as outras formas de pensamento, de conhecimento, inclusive o pensamento da ciência. Então vamos... São 8h05 aqui, 8h15 nós voltamos e ficamos até 9h05 comentando a leitura e os outros textos. E daí ao finalzinho vocês fazem uma produção e essa produção vai ser encaminhada então para mim pelo correio do Black. Depois eu vou colocar no sistema por escrito para quem não pôde eventualmente frequentar hoje, né? Porque é uma atividade. Então, Yuri.
É o texto O Olho e o Espírito, que está na pasta das aulas 4 a 6. Tá? E são só as 2 páginas e um parágrafo que tem na terceira página, que perfazem um capítulo. Tá bom? Até daqui a pouquinho.
Então, Stacy. Eu vou ler, né? Porque depois fica gravado. Stacy achou interessante como Merleau-Ponty descreve o pensamento científico do homem, ver o mundo da forma que já está definida e descobri-lo pelas sensações do homem, que esse homem manipula ou transforma a definição de tudo, dele mesmo e do que o cerca, em busca do que é transcendente nele, como o pintor ruminante do mundo em busca de algo além. Aí nós temos uma circunstância interessante nesse texto, né? Que é a relação, e eu gostaria que vocês me comentassem isso, a relação sujeito-objeto, né? Na ciência e na arte. Porque ele já vai de chofre, embora ele não fale assim tão mecanicamente como eu falei, né? Mas assim, ele vai em busca de distinguir aí algo que vem de uma tradição cartesiana, que é justamente essa distinção entre uma consciência e o mundo, que produz então uma separação, né? E o modo de ver da arte que funciona de outra maneira. Ou seja, é uma coisa cuja visão inaugural está em Schopenhauer, que é a ideia de que a representação, na verdade, é a união entre sujeito e objeto, né? Então, essa mudança de inflexão, que é, vamos dizer, mais propriamente fenomenológica, ela vai ocorrer, então, ali a partir de meados do século XIX, e essa maneira de ver as coisas, né, da ciência, não que ela vá ser questionada em relação aos seus resultados, às suas pretensões, vamos dizer assim, mas ela vai ser questionada como um olhar frente a outro olhar. Então, esse título, O Olho e o Espírito,
ele é muito rico, é muito fecundo, entendendo o espírito naturalmente não como uma alma, né, mas como a, a nossa própria posição no mundo. Então aí está. Relação sujeito e objeto na ciência e na arte. O que vocês leram ali? Muita coisa, né? Dá para ser dita. Mas o que eu havia refletido e eu fiquei pensando depois que terminei o texto, se eu fosse falar para o professor, assim, numa divagação, né? Eu pensei que o texto fala sobre o retrato da época, né? De uma perspectiva fenomenológica, como as roupas que usávamos há 10 anos atrás e hoje vestimos de forma completamente diferente e achamos até feio como nos vestimos no passado. Apesar disso, nosso comportamento e concepção de mundo pouco muda em relação a isso. E é o que diferencia, ao meu ver, né, como o professor citou, o recorte da arte e o recorte da ciência. É, é, a arte abarcaria, que me é mais interessante, né, esse, essas mudanças que vão ocorrendo, né, de acordo com o passar do tempo e essa afecção que temos uns pelos outros, né, conforme vai passando, que vai gerando as mudanças. Mas apesar disso, nós não deixamos de ser humanos e não deixamos de ter anseios de, sei lá, 50 mil anos atrás, né? E a grosso modo é isso que eu podia dizer em curto prazo. Uhum. Se Sim. a pessoa quiser, eu posso me estender também. Diga, Silvio. Vamos conversando, David. Vamos conversando. Diga, Silvio. Ô, professor, no meu ponto de vista, existe uma relação tênue ali entre ciência e religião, primeiramente. Religião pode ser considerada uma espécie de arte, no meu ponto de vista. E a ciência, em muitos casos, ela tenta ocupar esse lugar que é da arte ou que é da religião. Está correta meu raciocínio aqui ou não? Ocupar o lugar como visão de mundo, né? Que de certa maneira vai controlar e abarcar as outras visões de mundo, né? Como a visão propriamente objetiva de mundo, né? Um lugar também buscado pela filosofia desde os seus primórdios, né? Ah, A então, questão, por mais que diga, a ciência queira ocupar esse lugar designado à arte, ela vai ocupar, mas vai ocupar utilizando um outro viés, uma outra maneira. Um negócio mais outros objetivo. critérios, né? E o interessante é que se a gente for ver, o Merleau-Ponty está escrevendo esse texto numa época em que a ciência não é mais propriamente uma inimiga da arte, né? Assim, no sentido de se entender, ou até mesmo a arte entender que a ciência seria uma outra coisa, completamente diferente. Ou que não é possível tomar partido de uma visão técnica, tecnológica, no âmbito da arte, né? E até mesmo se volta, né, uma crítica a essa visão que separa, se volta até mesmo para os primórdios, né, porque mesmo nas técnicas de pintura, enfim, nas técnicas musicais, há esse elemento fortemente técnico, fortemente objetivo, né, que é necessário, por exemplo, para produzir um violino, né? Produzir um violino não é a mesma coisa que utilizar um violino. Eu acho que isso é um ponto interessante para a gente, né? Então eu vejo isso, o violino, para que ele seja
né, um bom violino, um Stradivarius, por exemplo, ele tem que ter o arco feito com a madeira chamada pau-brasil. Não sei se vocês sabiam disso. O nosso nome do país, né, nosso primeiro produto de espoliação, né, nossa primeira vez que nós somos, vamos dizer assim, desapropriados, né, como povo, é o pau-brasil, né, que era retirado daqui em grande quantidade, uma madeira nobre, né, excelente, e é a única madeira, né, que é considerada, né, boa para fazer arco de violino. Não quer dizer que não seja feito com outras madeiras, né? Mas se você quiser ter o top da coisa, é o pau-brasil. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que há certos elementos que são objetivos, né? Quer dizer, o problema dele, do Merleau-Ponty, não é tanto nesse sentido. É mais do ponto de vista de revelar determinadas formas de aproximação do mundo, né? Porque esse aspecto técnico da arte, ele ele é muito importante, porque, por exemplo, você pode decidir, né, que você vai pintar afrescos nas paredes, né, da cidade, só que aí não tem um elemento fixador da tinta, na primeira chuva ela derrete. Só que eu, como artista, posso pensar o seguinte, posso pensar que, pensando contemporaneamente, né, sobre a arte, a minha arte não está no pintar o mural e fixá-lo. A minha arte está em pintar o mural e aguardar a chuva. Entende? E aí faz parte do espetáculo observar a chuva lavando a parede que eu pintei, né? Então, vocês vejam assim como as relações elas podem se alterar do ponto de vista da arte devido à concepção da coisa. Diga, Lucas. Eu acho que pensando assim, o Merleau-Ponty como um fenomenólogo, é interessante pensar assim, ao menos do que enquanto eu lia, raciocinei. O texto dele, quando ele trata a questão da ciência, né, acho que ele faz, em certo sentido, de uma crítica. É possível perceber uma crítica. A ciência às vezes se compreende não como a língua que transmite algo, ou seja, uma lente na qual compreende algo, mas ela compreende-se como o próprio conteúdo daquilo. Então, não é ali, ela não se compreende como a língua de, mas ela se compreende como o conteúdo dessa língua. Sim. E aí a arte, ela vai poder ter esse novo olhar, que é uma língua com. Ela não é simplesmente uma língua de algo, porque seria isso algo externo e essencializado, mas é uma língua com, porque ao mesmo tempo parece que isso é isso que ela busca transmitir, ou que de certa forma ela tem por intencionalidade, está ali mesmo contido nela. Por isso que eu colocaria ela como uma língua com algo. Obrigado. Porque o que ocorre com a ciência, né, que ela necessariamente vai buscar uma separação do objeto, né, como se fosse o olhar objetivo, né. Mas aí há muita, curiosamente, né, há muita interferência de um olhar artístico nesse olhar que se pretende objetivo também, né. Então, só que isso não é muito bem percebido num primeiro momento pela ciência. Isso só é melhor percebido já no século XX também, né? A ciência se compreendendo também como um fator ligado, por exemplo, à noção de imaginação, né? Algo que é mais com, assim também, né? E incluir o com e partir desse com um novo olhar objetivo.
ou seja, fazendo a matemática do com. É interessante se a gente pensa desse jeito, né? Mas é o que o Einstein fez. O Einstein, para ele poder entrar num outro universo, que não o universo newtoniano, que é o universo no qual a gente vive pela nossa percepção do senso comum, é o universo newtoniano. A gente conta a distância em metros, a gente conta as horas, o tempo em horas, né? Tudo num dimensionamento do senso comum. E tentando tirar desse senso comum alguma coisa objetiva, né? E consegue, né, em certa medida. Só que a parte subjetiva disso é que não era muito bem observada na ciência, justamente porque a ciência ainda estava muito próxima desses elementos do senso comum. No momento que a ciência precisa extrapolar o senso comum violentamente, como é o caso da teoria da relatividade, onde há muitas hipóteses imaginativas, né, que se aparentam mais com uma linguagem com do que com uma linguagem a respeito de, né, é que a coisa consegue dar um salto, e aí aquilo que é ciência a respeito de tem que correr atrás, e ela leva 100 anos para percorrer esse mesmo caminho que o Einstein chegou de um golpe só. E é isso que o Schopenhauer falava lá também, em 1844. O artista chega de um só golpe, né, com um único movimento, aquilo que o cientista chega só com um árduo esforço que precisa ser percorrido, inclusive, não só por um cientista, por inúmeros cientistas, para poder chegar no mesmo resultado que esse olhar participante ele chega. Então, foi preciso que o Einstein se concebesse numa determinada posição. E essa posição era o que, em forma de pergunta, né? O que, como seria se eu estivesse cavalgando um raio de luz? Né? Isso, obviamente, né, é uma realidade de concepção. Ela está fugindo, né? Ela é fantasiosa no sentido de que está falando de conceitos abstratos que não dizem respeito à experiência, não. Mas a maneira de interrogar a experiência é a maneira de um artista. Tanto que o Einstein dizia que pensava como músico e não como cientista, no sentido duro da palavra. E aí o que acontece? Foram necessários 100 anos para provar determinadas hipóteses que ele construiu com esse método imaginativo. O resto era matemática. Ou seja, ele fez a matemática como se fosse assim, né? Você cria um ser imaginário e aí você constrói a anatomia, a musculatura dele, né? É perfeitamente viável aquele ser, embora ele não exista. No caso do Einstein, não é bem o caso, porque ele estava tentando conceber uma realidade que não era concebível pela física newtoniana. Então, o grau de, vamos dizer assim, de realismo, né, de vínculo com a experiência da hipótese era muito grande. Né? Diga, Mariana. Bom dia, professor. O professor falando do Einstein, né? Eu nunca li nada parecido com o Ponty, que ele faz ele assimila a ciência com o meio artístico, e a minha concepção ali, minha interpretação, né? Depois que eu li umas 4 vezes, porque eu li ontem à noite, parecia que eu não li. Ele dá a entender que a ciência ela é objetiva no que quer e ela não que ela ignora, mas ela não
não dá atenção ao processo emocional de qualquer estudo que ela vai. Então, vai estudar os animais são daquela forma porque são, e o artista, eu gostei muito as palavras meio que científicas, assim, tipo, o artista ruminante, né? E ruminante, os animais ruminantes, eles são mais lentos, são mais devagar, e que o artista, ele tem os seus passos, e que a ciência não consegue revelar, por mais que ela queira, ela não chega no ponto, no objetivo. E que se o artista está bem, assim, de uma forma de não querer revelar, tá ótimo. E se ele revelar, é uma interpretação de cada um. E a ciência talvez fique um pouco ameaçada de não ter uma resposta objetiva. Eu não sei se isso faz sentido. Faz sentido, né? O que acontece aí, né, é que o que ele está chamando a atenção é que nós não somos uma consciência reflexiva pura, né, mas uma consciência encarnada num corpo. Tá? Esse corpo, né, é que é a prova dos 9, né? É o que vai, é uma questão nodal, né? E o corpo, obviamente, ele é fonte, né? Não apenas de uma racionalidade, mas também de impressões, né? De sentimentos, de emoções. Então, o nosso corpo não é apenas a coisa natural descrita pelas ciências na natureza, mas um corpo humano. Ou seja, ele é habitado e animado por uma consciência. E que nem é uma única coisa também, né, essa consciência. Ela está sujeita a estados. Estados que são influenciados por nossas emoções, por nossas reações, por nosso cansaço, por tudo. Não somos um pensamento puro. Somos esse corpo. Não somos uma coisa natural, né? Pois somos uma consciência também. Então, esse mundo não é um conjunto de coisas e fatos estudados pela ciência segundo relações causais e funcionais. Além desse mundo, né, como conjunto racional de fatos científicos, há o mundo como lugar onde vivemos com os outros e rodeados pelas coisas. Mundo qualitativo, de cores, sons, odores, figuras, né? Então, nós somos seres temporais, nós somos seres que habitam as coisas, né? Então, mesmo esse olhar científico é um olhar que habita em comum, né? Com as outras formas de olhar que estão igualmente no contexto, mesmo no contexto desse cientista que olha as coisas com olho de bisturi. Diga, Erasmo. Desculpa, é o Erasmo e mais alguém, né, que estava querendo falar. Fala, Erasmo, Professor, depois a gente... professor, eu não entendi direito o texto. Uhum, É um aspecto. Ele coabitam no mundo a ciência e a arte, uhum, né? Se você olhar o mundo estritamente pelo lado da ciência, o mundo realmente não fica completo. Não tem como você imaginar um mundo completo. Se você olhar o mundo pelo lado da arte, o mundo fica absolutamente incompleto também, né? Eu não entendi em que ponto ele acha que deveria ter a ciência na arte, a arte na ciência, que o cara deveria fazer um tomógrafo, o Cezanne devia pintar uma tomografia para sair alguma coisa, ou um Einstein deveria fazer uma música, uma coisa assim. Eu não entendo onde é que ele quer juntar essas duas coisas, me parece tão separado. Um é um mundo tão objetivo e pretende ser objetivo, e outro é um mundo tão da consciência, do inconsciente, e pretende ser assim, não pretende ser de outra maneira. Eu não entendo por que ele compara os dois. uhum. Nisso que eu fiquei assim com a dúvida. É porque, no fundo, né, o texto dele, ele procura achar esse lugar, né, do humano frente a esse olhar supostamente frio da ciência, né? Então não é propriamente vamos dizer assim,
uma crítica que pretende dizer que esse olhar da ciência seja um olhar equivocado em relação ao que pretende, como você disse, né? Quer dizer, as intenções do olhar abarcam alguma coisa, né, conforme determinadas regras do espírito, voltadas para aquilo. Por exemplo, tentar encontrar uma maior objetividade. Coisa que a gente vê com clareza lá desde os filósofos pré-socráticos, tentando separar o olhar do mundo. Mas o que acontece é que, num certo ponto da trajetória, é preciso reencontrar com essa autenticidade. Eu selecionei, vai falar sobre a filosofia da arte, e que é um problema com a tecnologia, com a civilização industrial, com a civilização tecnológica e com a civilização atual nossa, né, que é uma civilização já de uma tecnologia muito sutil, né, que ela fica impregnada em todas as coisas, ela influencia o pensamento sutilmente, ela influencia o modo de viver sutilmente, já não é mais aquela coisa de compre, né, aquela coisa de loja né, dessas lojas assim de produtos comuns assim, né, bem baratos, tal, que eles chegam na porta e dizem, entre aqui, compre, né? Não é mais assim que é feito, né? Essa coisa tão explícita. Ela está entremeada em todas as relações. E o interessante do movimento Merleau-Ponty é que ele começa a caracterizar alguma coisa que está se perdendo. E que já está se perdendo, já é observado se perdendo desde os românticos alemães. Então não é de hoje, né? Nós aqui no Brasil estávamos ainda com Dom Pedro I, né, nessa época. Esse ir se perdendo da ciência e da técnica em relação ao mundo real, em relação ao mundo, ao corpo humano, aos sentimentos, o homem como habitante desse mundo. Uma coisa mais ligada com essa noção de sagrado, né, que não está só na religião, que está na arte também. Isso. Agora pensa o cientista. Será que o cara, quando ele senta no laboratório agora e vai pesquisar a variante do Covid, ele está lá preocupado com o homem no ambiente, como é que ele se sente, como é que é que nem aquela cena do Nietzsche, do cara que está no mar revolto, que adianta ele saber a composição química da água? Inversamente. Não adianta nada, é o lado contrário. Me parece que cada vez a coisa separa mais, que é um pouco porque vai ficando mais buscar nas ciências específicas, né? Mas a questão não é propriamente assim uma espécie de imposição daí desse elemento humano à ciência, né? Porque essas coisas não é possível fazer dessa forma, como você usou o termo fantasioso, né? De fato, se a gente for pensar em impor isso, né, a ciência, mas é que na verdade não é necessário impor, só é necessário revelar, né? E o que ocorre é uma necessidade humana do humano também. Então, o que o texto interroga, na verdade, também diz respeito a uma necessidade espiritual do próprio Merleau-Ponty, né? Essa coisa do parti pris, né, que ele fala ali, né, é um posicionamento. Então, como esse Christopher já te passa a palavra, tá? Esse posicionamento, o Hegel, lá no início do século XIX, já estava dizendo que não era mais possível. Olha só que coisa maluca. Só através do pensamento a gente podia chegar em alguma coisa. Não mais através da arte, porque a arte perdeu o sentido. E o sentido é essa coisa que é própria dela, né, de revelar o mundo. E o interessante é que o cientista, quando ele está pesquisando uma variante do Covid no laboratório,
Se ele seguir meramente o método experimental do Bacon, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque ele vai levar 200 anos para... Ele vai ter que ter, né, um tipo de percepção mais artística das coisas para poder... Embora ele não perceba isso. Né? Mas tudo bem, eu só estou colocando uma variável aí. Né? Mas o ponto é que essa visão que compreende, né, essa instauração do mundo e essa dimensão extraordinária do mundo, esse encanto e ao mesmo tempo essa surpresa, né, essa posição imediata que percebe a não separação entre todos os elementos, ou seja, uma visão mais total da coisa, uma visão que participa do objeto e não uma visão que coloca o objeto distante, né? Isso é o que está cada vez mais difícil para o humano alcançar. Por quê? Porque nós estamos justamente num mar tecnológico, né? E vivemos cada vez mais na ausência do corpo. Ainda mais agora, né, nessa situação de pandemia. Isso parece que radicalizou, expôs esse cadáver, né? O cadáver estava mal enterrado e aí veio uma chuva grande, o cadáver começou a correr na sarjeta, né? Desculpe a imagem, vamos dizer assim, um tanto mórbida para esse horário, mas isso não é hora de falar dessas coisas, professor. Tatológico. Diga, Christopher, me perdoe demorar tanto para te passar a palavra. Não, tranquilo, professor. Só colocar algumas coisas assim, né? Que me vieram na cabeça discutindo com colegas, escutando tudo que foi dito pelo Erasmo, pelo professor. E coisas que ficaram na minha cabeça, né? Depois do texto, depois das falas. E eu fiquei com a impressão que a discussão ela chega no ponto que o Erasmo falou sobre o médico ali, os pesquisadores, indo atrás de verdades sobre o Covid, e que ele não vai ficar refletindo sobre coisas mais abstratas e tudo mais, mas eu acredito que seria no caso de, tipo, a ciência não ser suficiente, a ciência não bastar, quando a gente começa a olhar mais para uma verdade, que é aquele V maiúsculo, a verdade, né? Porque, assim como para você chegar num conhecimento total da coisa, não vai bastar a ciência, não vai bastar a arte, não vai bastar a religião, não vai bastar, assim, porque assim como a gente tem todas as áreas do conhecimento, né? A, a religiosa, a científica, até mesmo o senso comum, a artística, se você pega algo e olha só com os olhos da ciência, só com os olhos da religião, acho que você não vai conseguir conseguir enxergar o todo daquilo, né? Então, para algumas coisas a ciência não vai bastar, mas não no sentido que, tipo, nossa senhora, a ciência está errada. Mas eu acho que o objetivo dela não é abraçar tudo, né? Então, nisso que vai dessa, desse diálogo até, talvez, sobre qualquer coisa, na verdade, trazendo o Covid, que foi citado, todas as áreas elas vão ter alguma coisa para falar sobre o Covid, assim como de um monte de coisa, né? Então, eu fico com a impressão de que dessa crítica à ciência, que não é no sentido de, tipo, a ciência está errada, mas acho que tomar como conhecimento útil ou pô, isso daqui é conhecimento, o resto é só discussão, acho que é problemático, assim, então acho que a crítica à ciência, né, seria mais nesse sentido. E essa crítica à ciência, desse ponto de vista que você está levantando, essa noção do ponto de vista do conhecimento, né? O conhecimento ele precisa da experiência devido à complexidade, né? E também não é uma coisa, o conhecimento que se pretenda total, né? Muito pelo contrário, ele é sempre um conhecimento daquilo que você pretende conhecer, da maneira que você pretende conhecer e com os resultados que podem ser extraídos desse processo, que levam a outras coisas, é um rizoma, né?
mas ao mesmo tempo é um rizoma orientado para uma certa perspectiva. Só que essa perspectiva, né, no limite, ela extrapola a sua própria posição, né? Todas essas posições, elas têm uma fronteira, elas têm uma espécie de terceira margem, fora daquilo, né, que ela utiliza como contraste para poder aparecer, ela tem também a outra coisa, a coisa que não está dita nela, né? Isso de todos os pontos de vista. A arte, por exemplo, buscou isso explicitamente, né? Por exemplo, cito para vocês que é uma coisa que vocês devem ver em algum momento, desse ponto de vista, né, do encontro de uma certa ciência com a arte, que é esse filme do Stanley Kubrick, chamado Barry Lyndon, de 75. 75 já é bem lá atrás, né, do nosso ponto de vista aqui de 2021, né? Mas, ao mesmo tempo, com a tecnologia que eles tinham na época, né, não dava para fazer certas coisas que o Barry Lyndon, que o Stanley Kubrick pretendia fazer no filme. Por exemplo, ele não pretendia utilizar uma iluminação artificial. Ele queria utilizar a luz de velas. Daí, o fotógrafo chega para ele: amigo, as nossas lentes não captam luz de vela. Para você produzir luz de vela, você tem que ter uma intensidade muito maior, e aí a câmera vai captar como uma luz de vela. Daí ele diz: não é isso que eu quero. Eu quero que a lente seja capaz de captar a luz de velas. Daí o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa, né, do ponto de vista da ciência, para dar resposta ao Stanley Kubrick. Então eles produziram, uma grande empresa, né, do capitalismo internacional, da tecnologia, produziu a tal da lente para que ele pudesse usar, né? Ou Do seja, mesmo modo, a ciência atrás do capricho dele. é porque, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que há sempre algo que está fora do contexto, né, que interfere no contexto. Quer dizer, essa relação, justamente voltando bem para o início, assim, entre sujeito e objeto, não é sujeito e objeto fora, é sujeito com objeto, né? Ou seja, não há uma forma de você excluir todas as outras formas de experiência humana, não apenas de conhecimento, né, Christopher, porque a ciência nos proporciona uma experiência de mundo também, e a gente, por exemplo, vocês tendo nascido, por exemplo, exatamente no ano que vocês nasceram, há uma espécie de marco ali, né, quer dizer, em que ponto da tecnologia que vocês chegaram, né, porque a tecnologia ela é diferente das gerações humanas, que nascem e morrem. Não, ela persiste, né, e ela persiste de acordo com o seu próprio rizoma ali, ela vai proliferando, né, e não assim de uma única fonte, de uma única origem, com uma única preocupação. Então vai formando também esse campo de experiência humana, no qual a gente está mergulhado, através da linguagem também, né? Quando que a gente imaginou, nos anos 60, que em 2021 as pessoas estariam tendo aula assim, né? Não estou dizendo que seja a forma ideal, né? Mas eu digo, a experiência nos coloca diante de determinados desafios que eles são respondidos de muitas maneiras, né? Por exemplo, o que pode fazer um artista, né, que encenava peças no palco durante a pandemia? O que pode fazer um professor que antes estava na sala de aula durante a pandemia, né? Tem um lado impessoal, né, mas tem um lado pessoal que também orienta a preocupação do cientista, né? Por exemplo, resolver um problema, né? Então é engraçado, né? Quer dizer, as coisas elas não têm uma fronteira tão nítida assim, né? Agora, é interessante você olhar a peculiaridade do olhar, né? Quer dizer, você analisar como ele está fazendo a peculiaridade do olhar e o quanto esse olhar pode ser insuficiente, né, se ele for considerado sozinho.
Ou seja, não é que a gente possa abrir mão da técnica, porque a técnica está em tudo que é humano, né? A própria cultura é uma técnica. É claro que ela não é uma técnica específica, né? Mas assim, é uma técnica que o ser humano utilizou para superar suas condições naturais, né? E isso, basicamente, a gente pode reduzir a uma questão de linguagem. É entender que a linguagem é linguagem. Né? E isso, obviamente, não começou assim, né? Não foi um cara na Idade da Pedra que disse assim, pô, eu vou inventar um negócio chamado linguagem, né? E isso vai ser utilizado para fazer milhões de coisas inacreditáveis ao longo do processo, né, histórico da humanidade. Imagine, né? A mesma coisa que dizer que o artista diz, olha, eu vou criar uma grande obra, né? E que vai revolucionar a arte por isso, aquilo, sendo que ele ainda não fez nada, né? É só uma espécie de projeto. Na verdade, as coisas elas têm uma realidade de existência, né? E aí são linguagens, são formas de abordar as coisas, né? E elas, e o que a gente vai perceber é que não tem como subsistir esse olhar objetivo sem uma forte subjetividade, né? Então, a confluência das coisas, ela costuma ser mais interessante do que a coisa vista isoladamente. Mas de um segundo ponto de vista, é preciso também aprender a isolar as coisas também. Por quê? Porque nós temos uma consciência. Então, essa consciência, ela quer entender como é que as coisas interagem, como é que as coisas se interrelacionam, o que é um pouco mais ligado daí ao modelo da ciência ou da filosofia, né? Então, há uma forma, vamos dizer assim, pura de se exercer as coisas, mas essa forma pura, né, ela é muito difícil na experiência. Por quê? Porque na experiência a gente precisa estar conectado em outras possibilidades de interação entre, não só entre saberes, mas entre estados, entre consciências, né? Tem uma situação que ela é mais dialógica, né? E mais complexa na prática, no mundo efetivo, né? Muito embora a gente separe. Ué, Escreveu e a Letícia, né? Então, existe todos esses elementos aí, né? A ideia de uma sensibilidade artística que não, vamos dizer assim, que não se percebe como sensibilidade artística, porque o cara ele não está treinado para isso, né? Ele tem um treino para ser cientista, então em que medida que ele vai compreender a artisticidade que existe no próprio movimento dele, né? Ou vice-versa, né? Em que medida que um artista vai compreender a presença da técnica no seu fazer artístico. Por exemplo, quando um expressionista abstrato lança tinta sobre uma tela, né, num movimento aleatório, ele ainda está lançando tinta sobre uma tela fabricada, e essa tela teve que ser fabricada de algum jeito. Nem que não fosse uma tela, que ele tivesse pegado uma camisa e tivesse envolto num quadro, bom, ainda assim, né, essa camisa, essa camiseta de malha teve que ser fabricada por alguém, né? Então, o pincel teve que ser fabricado por alguém, e assim, essa relação. O David e o Silvio querem tirar o de Fibonacci. Por isso que a gente vai lembrar também, né, o modo como o Vasari faz a leitura da história da arte, né? Ele faz a leitura pelo olhar da técnica, né? Por quê? Porque ele vai
classificar, digamos, a arte pela sua estrutura técnica, porém, ele vai perceber ali dentro, né, algo que ele vai entender como uma coisa divina no humano, que é o que permite esse passo além na direção da experiência, na direção da nossa própria condição propriamente humana entre todas essas coisas e não exclusivamente numa delas. É interessante. É lógico que esse olhar ele ainda está viciado na coisa da técnica artística vinculada com formas de arte específicas, né? Tipo, o que é um escultor, o que é um pintor, qual que é a tradição técnica que está envolvida em tudo isso, por exemplo. Né? Ele vai olhar a coisa muito por esse lado que facilita para ele classificar. E facilita para ele também, por exemplo, pegar o Michelangelo, né, e dizer que ele está muito destacado dos outros. Porque não é pela técnica em si, mas é o uso que você faz dela, né, a experiência que o artista tem com ela. Então ele de certa maneira vai, de um modo um tanto rudimentar, tocar nisso. Né? Desculpa, Silvio, eu vou te passar a palavra. Ô, professor, essa questão de ciência e de arte, eu marquei aqui algumas perguntas, né? Para meio que fazer uma explanação. Primeiro, é possível encontrar a ciência na arte? Porque eu entendo assim, as formas de obtenção do conhecimento, né? Arte, religião, ciência, filosofia e ciência. As quatro formas do ser humano se obter conhecimento ao longo da história. Né? Eu acho que todas essas coisas são uma só, né? Não são quatro maneiras diferentes. Ou seja, no começo, lá na pré-história, o ser humano deu seus primeiros saltos com a arte. Depois foi para a religião, depois para a filosofia, depois, agora, nos dias atuais, com a ciência, né? Mas aí volta de novo. A ciência, ele pula a parte de novo. Depois, religião. É um ciclo. Eu acho que ele fez isso do início da humanidade até a Grécia Antiga, ele fez isso. Depois, no cristianismo, rodou o ciclo de novo. E sempre vai rodando esse ciclo. É uma coisa só, entendeu? A gente tende a ver que a ciência e a arte são separadas, que ele fala lá das máquinas também, né? Se é possível as máquinas ter mas o ponto, viu, Silvio? O ponto do Merleau-Ponty é a questão da experiência, né? Não tanto a questão do conhecimento. Então, essa perspectiva da experiência, ela é um outro lado para dizer a mesma coisa que você está falando também, só que de uma perspectiva diferente. Tudo bem, no fundo, do ponto de vista do conhecimento, são formas, né, que vão se articulando historicamente para que a gente possa conhecer o mundo. Mas também são formas através das quais a gente pode ter a experiência do mundo. Tanto assim que uma pessoa que não sabe fazer um celular utiliza um celular. Né? Diga, Lucas. Estava brincando com o Silvio, ele sendo positivista, né? Parece um estado evolutivo, progressivo. É interessante a gente falar de positivismo, né, Lucas? Porque, veja, a ideia, né, de transformar tudo em ciência objetiva, né? Então, a nossa tecnologia, ela está nos empurrando muito nesse sentido. E o Merleau-Ponty ele faz uma espécie de resistência a esse movimento, né? E é algo que estava no positivismo justamente, a ideia de que tudo poderia ser objetivado, né? A ideia de transformar a religião numa ciência objetiva, a sociologia numa ciência objetiva. Quer dizer, isso é um projeto enlouquecido, né? Mas não é o projeto no qual a gente está mergulhado também, né? Porque por mais que a gente diga, não, esse é um projeto enlouquecido, tudo bem, mas a gente está vivendo ele também. Né? Não apenas ele, mas a gente está vivendo ele também. Um processo que independe já da iniciativa de um grupo, de uma pessoa, né? Ele é um processo rizomático que nos
que nos afeta da manhã à noite, né? Afeta os nossos sonhos, afeta a nossa maneira de sentir o mundo também, né? Sim. Esse mundo tecnológico. E eu iria comentar assim, quando nós estávamos pensando a questão da ciência, né? Eu até vou voltar num comentário que fizeram ali atrás, porque ele me ajudou a pensar. A ciência, ela antes de trabalhar com os dados, antes de ser uma ciência de dados, ela é uma ciência da facticidade da coisa, né? Eu acho que então é sempre uma ciência marcada pela sensibilidade. Eu acho que isso é bem russeliano, mas a arte também, a arte essencialmente, ela é antes que dados ou de materiais de projetos já estabelecidos. É uma ciência a arte é uma ciência primeiramente de facticidade, dessa relação com os fatos. E aí é aquela questão dessa separação entre o sujeito e objeto não faz mais tanto sentido. A outra coisa que podemos pensar também é como essa relação de sujeito e objeto, ela não é mais uma relação agora entre quem conhece e o que vai ser conhecido. Eu acho que assim um exemplo muito legal disso, e eu sempre gosto desse exemplo, é o exemplo do sabor da maçã, né? Onde que está o sabor da maçã? É uma pergunta muito boa. E não está na maçã e não está na nossa boca, porque se separássemos apenas a maçã por fora, não sentiríamos o sabor. Se separássemos apenas nossa boca e distante da maçã, não está justamente na relação. E ali se vai construindo essa ciência. E aqui é interessante pensar a ciência como saber, como conhecimento de algo, como estruturação para algo, porque senão podemos cair nisso de colocar a ciência apenas como a ciência positiva ou a ciência empírica como ciência. Então, a filosofia não seria ciência. Então, a sociologia não teria ciência. Então, por que vão ficar ouvindo essa gente? Eu, esses tempos mesmo, ouvi um comentário de alguém que dizia assim: na engenharia, se você errar, o prédio cai. Nas ciências humanas, se você errar, foi mais uma perspectiva. Entende? É uma coisa assim que podemos. Mas às vezes o prédio cai também, só que não é o prédio do filósofo, né? É o prédio dos leitores. Também. Então exatamente é uma porque coisa não existe assim... livro sem leitor, né? Quer dizer, Mas a filosofia existe, tem derrubado. Mas a filosofia tem Isso. derrubado algumas estruturas pro bem e pro mal, né? Gente, mas vamos ela interromper aqui no seco? Porque daí vocês têm os 15 minutinhos aí para fazer Acho que o Lucas não terminou de falar ainda, professor. Não, mas o Lucas já terminou assim. Senão os então tá bom. planos não dão certo. Então, o sujeito interrompeu né? o coito aqui. É assim a vida, né? Tenho que escrever, né? Responder a pergunta do professor. Qual a relação entre conhecimento e experiência no contexto do primeiro capítulo de O Olho e o Espírito? Então, vocês têm esses 15 minutinhos aí. Para responder essa pergunta. Isso. E essa pergunta, eu pediria a vocês que vocês, de preferência, me mandassem em Word ou PDF pelo correio do Black, para organizar o meu meio de campo. Tá no... Pelo correio, o coração chegou a gelar. Eu falei, que isso? Do Black. Vai ser por mensagem a entrega ou o professor vai abrir um local específico? Não, mensagem, beleza. Só por mensagem. Depois eu vou dar um feedback coletivo baseado nas respostas, tá? Entendi. Então, coloca a pergunta nas mensagens. Coloca a pergunta. Tá bom então. Já coloquei, tá aqui, ó. Qual a relação entre conhecimento e experiência no contexto do primeiro capítulo de O Olho e o Espírito? Eu vou copiar de novo para o fim do chat. Maravilha. Então, tenham a bondade ou a maldade de responder. Certeza.
E semana que vem não, porque é feriado, mas daqui 2 semanas a gente volta com mais Isso. De qualquer modo, eu estou questões. por aqui. Maravilha. Né? Então, façam que nem... Vocês sabiam que eu vou ser papai? Vocês sabiam disso? Parabéns, professor. Sim, Não sei, daí- parabéns, né? sabendo. Tô brincando. Daí, professor. obrigado. Daí foi feita uma imagem dentro do útero, né? E sabe que ele está lá numa posição, ou ela, né? O embriãozinho está numa posição de Buda, assim, com a cabeça meio... Sabe quando uma pessoa está meditando, assim, que ela fica um pouco fisicamente, inclusive, voltada para ela mesma, né? As imagens de hoje são incríveis, meu caro Erasmo. Parece que está lendo. É. Ele parece que está lendo ou vendo a tela de um celular. Talvez seja já a adaptação biológica dessas gerações, né? Aí você não sabe se é Buda, tá na iluminação, ou se é o egoísta, um narcísico olhando É, pra si. o narcisista do celular, né? Tipo, entre Buda e o narcisista do celular, né? Seria um bom título para um texto a respeito disso. Bom, se ficar entre os dois, está bem normal. Tá dentro tá dentro do que se espera, né? Uma flutuação possível. Então tá, vamos lá, gente. Tá bom. Oi, Mariana. A ideia é você entregar entre hoje e a semana que vem. Então, é uma questão assim, por que a gente fala em entregar hoje? Porque daí vocês já se livram, né? Porque essa aí é aquela atividade formativa para a validação das presenças. No entanto, se você quiser aprimorar melhor a sua resposta, você tem até o final do mês para completar isso, que seria então na terça ou quarta-feira, alguma coisa assim. Que eu preciso daí validar essas presenças, né? Tem um prazo, tem que ser dentro do mês, alguma coisa assim. Então vamos fazer dessa forma. No caso, né, se vocês entregam pelo correio agora, vocês já se livram, né? Seria essa a preocupação de vocês não terem sobrecarga fora do horário de aula. Tá bom? Eu vou fazer aqui e já vou fechar a página. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Bom final de semana. Igualmente. Bom feriado também, já que vai sim, ter pra vocês feriado no também. meio do caminho. Sim, verdade. Até mais. Tchau, Há tchau. um feriado no meio do caminho. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Ô, professor. Professor, Diga. eu estava fazendo aqui durante a aula, aqui, eu estava lendo o primeiro capítulo do livro dele e fui fazendo uma forma de mapa conceitual aqui, mapa mental. E aí, essa pergunta, eu posso responder ela dentro do mapa mental e encaminhar para o senhor no mapa mental? Pode. O teu mapa Entendi. mental é uma espécie de diagrama, né, da tua Isso. resposta. A tua resposta não deve ser o mapa mental, mas ela pode incluir o mapa mental. Não, aí ela vai no formato PDF. Aí eu vou encaminhar para o senhor, então. Tá bom? Tranquilo. Beleza, Obrigado. até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.